É isso aí, galera. Mais uma videoaula aí pra gente trabalhar, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre o Renascimento, beleza? É um movimento aí, vai do século XIV até o século XVI, tá? É um movimento cultural que surgiu na Península Itálica e ele se dispersa para todo mundo, beleza? E o interessante do Renascimento é que ele abre espaço para a cultura laica, beleza? Batendo de frente aí com o domínio cristão, com o domínio religioso medieval. Tá? Então, aí no processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento é extremamente importante porque ele tira a posição de destaque da Igreja Católica, colocando aí a laicização da cultura e do conhecimento. Só que o Renascimento ele surge numa época de expansão das cidades, tá? O surgimento das universidades, o desenvolvimento do comércio com a expansão ultramarina, né, do comércio marítimo, e assim por diante, beleza? Outra coisa importante que eu quero falar com vocês é um outro fator de suma importância para o advento do Renascimento, que são os mecenas. Tá? É o mecenato. Quem eram os mecenas? Eram os comerciantes. Então vamos entender todo o processo. Tá? Como vocês já sabem, né, com processo, para quem não lembra, dá uma olhada na videoaula sobre crise do sistema feudal. Tá? O que está acontecendo nesse exato momento? Com as cruzadas, os burgueses passam a ter acesso às mercadorias do Oriente Médio, beleza? E essas mercadorias botam esses caras num outro patamar de riqueza. Os caras ficam muito ricos devido à própria, o próprio princípio do capitalismo, beleza? Quanto mais exótico um produto, mais caro ele é. A lei da oferta e da procura, beleza? Então, os burgueses eles passam a ter acesso a esse novo nível de riqueza, beleza? Só que ele não tem o mesmo prestígio que o nobre, que é um outro grupo social. Então, o que ele passa a fazer, esses burgueses? Eles passam a financiar artistas renascentistas com o propósito de comprar esse prestígio. Então, ele chegava lá, construía o mausoléu melhor que o do barão tal, para ele ser reconhecido como uma pessoa refinada, né? Uma pessoa com requinte. Ele contratava um pintor para fazer uma pintura dele muito melhor do que o do Visconde, não sei o quê. Ele contratava um escultor para construir uma estátua para ele muito melhor do que o do Duque de não sei o que lá, entendeu? Então os mecenas eles eram burgueses, beleza? Enriquecidos por causa desse comércio marítimo, só que eles não tinham prestígio. Então eles financiavam esses artistas renascentistas para comprar esse prestígio. Daí veio os mecenas, beleza? E os mecenas eram esses burgueses que financiavam os artistas renascentistas. Então esses artistas, eles estudavam física, estudavam química, estudavam matemática para colocar nas suas obras e assim ter cada vez mais nome entre os demais pintores, artistas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a gente entender todo esse processo. A primeira fase do Renascimento é o humanismo, beleza? Que vai lá no século XII, por aí, tá? 13. O que está acontecendo? Esses burgueses, eles começam a receber essa riqueza. Ou seja, é recente esse comércio com o Oriente, beleza? Então esses burgueses começam a aquecer o mercado entre a Europa e o Oriente Médio. E junto com isso, eles começam a trazer, né, vários livros de filosofia, de matemática do Oriente para a Europa. Isso reaquece a ciência. Tá? Tá tranquilo? Ao reaquecer a ciência, eles, os burgueses, têm a necessidade de ter acesso a mais conhecimento. Os caras não sabiam nem ler nem escrever. Então eles fazem um acordo com a Igreja Católica. Eles financiam a igreja
em troca, a igreja vai ensinar conhecimentos para esses caras. Então, através do casamento entre burguesia e igreja, surgem as primeiras universidades. Beleza? Nessas universidades, as pessoas vão estudar as ciências humanas, as humanitates. Que seria o quê? O latim, o grego, retórica, história, poesia, moral, filosofia, matemática. Beleza? Então eles passam a ter acesso a essas novas ciências. Tranquilo? Essa primeira fase é chamada de humanidade ou humanitatis. Tranquilo nisso? Show de bola? Aí, isso cria um terreno fértil que gera o renascimento. Tranquilo nisso, gente? E quais seriam essa questão toda? O que seria esse terreno fértil? Conforme o crescimento, tá, o enriquecimento da burguesia, eles passam a ter uma sede de ter o prestígio da nobreza. Então eles potencializam esses artistas renascentistas, virando os mecenas. Então, quando eles financiam os artistas renascentistas, tá, a humanidade ela cresce. Aí, ao crescer, ela evolui, igual um Digimon, ela evolui para o renascimento. Show de bola? Aí o renascimento, quais seriam as características do renascimento? Primeira coisa que eu vou falar com vocês é o próprio nome. Renascimento. Significa o renascer do conhecimento, da ciência e da tecnologia. E esse conhecimento era visto com o conhecimento da história antiga, tá? O classicismo. O último ponto aí, tá? A busca do renascer do conhecimento grego e do conhecimento romano. Então, já de cara, a gente já vê aí que eles negam todos os conceitos, todas as ideias, todos os costumes medievais. Ou seja, a gente deve renascer com a cultura grega e com a cultura romana. Beleza? Tranquilo nisso? Então, claro, então até então nós temos as características do renascimento. O humanismo, beleza? Que é o conhecimento filosófico, tá? Que é retórica, que é a oratória, que é matemática, beleza? Que é grego, que é estudar o grego, que é estudar o latim, tá? São todas essas características. Além disso, eles têm o antropocentrismo, outra característica do Renascimento. O antropocentrismo é o homem no centro das questões. Beleza? Até então, na Idade Média, era teocentrismo. Ou seja, deve-se estudar Deus, deve-se adorar a Deus. Agora veio o antropocentrismo, o homem no centro das questões. Então nós temos que estudar Deus, nós temos que adorar o corpo humano. Beleza? Pode ver que as estátuas, elas são as estátuas renascentistas, as pinturas, as obras renascentistas, as pessoas estão nus ou seminus, por causa desse conceito antropocêntrico, o homem no centro das preocupações. O corpo humano é um ser perfeito. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele faz o homem triunvirato, que é aquela pintura em que o corpo humano está dentro de um círculo e dentro de um quadrado, mostrando como o ser humano é perfeito. Ó, o corpo humano é perfeito, é uma obra perfeita. Outra característica do Renascimento é o individualismo, em contraponto ao conceito medieval de coletivismo. Ou seja, não existe a comunidade, é o indivíduo que passa a reger. Tá? Então não é o grupo, e sim fulano, ciclano, beltrano. Então ele passa a trabalhar com o indivíduo. Outra característica é o racionalismo. Ou seja, todo conhecimento tem que ser baseado na razão. Beleza? E essa razão tem que ser baseada na matemática, que é o naturalismo, o empiricismo, o empirismo e o experimentalismo.
Então, todo conhecimento tem que ser baseado na razão, tem que ter uma explicação racional. E essa explicação racional, ela tem uma receita de bolo, que é, primeira coisa, o naturalismo. Vou observar um fato da natureza, é o naturalismo. Logo depois disso, eu vou para o cientificismo. Eu vou para o laboratório tentar buscar uma explicação científica daquele fato natural. Como que eu vou fazer isso? Empirismo. Eu vou tentar reproduzir isso, algo da natureza, eu vou tentar reproduzir em laboratório. Beleza? Aí no final eu vou fazer uma fórmula matemática daquela equação. Beleza? Tranquilo nessa linha de raciocínio? Ou a última característica que a gente tem do Renascimento é o hedonismo, que é o culto ao prazer. Esse culto ao prazer é o êxtase, é o orgulho de você ter feito um bom trabalho. Beleza? Isso daí bate muito bem com a ideia do individualismo. Ou seja, se você lutou para passar numa prova, para tirar nota boa numa prova, para ser aprovado no Enem, tá? É nada mais saudável do que você ter orgulho dessa ação que você conseguiu. Beleza? Então, recapitulando, né? O humanismo ele iniciou lá no século XII e ele cria o primeiro estágio para o crescimento do Renascimento, que tinha como características principais, tá? O estudo do latim, o estudo do grego, tá? A retórica, a oratória, o estudo da história, a matemática, a poesia, beleza? E o humanismo só surgiu por causa do casamento entre a burguesia, que necessita de maiores conhecimentos a fim de aumentar a sua riqueza, beleza? E a própria Igreja Católica, que quer maiores investimentos na sua infraestrutura. Então, através da união desses dois, surgem as universidades e essas universidades criam espaço para o humanismo. O humanismo, ele evolui para o Renascimento, que tem características a todos os do humanismo, tá? Aí tem o hedonismo, o antropocentrismo, beleza? Nós temos o classicismo, que é a exaltação da cultura greca-romana. Show de bola? Tranquilo nisso? Então, a gente acaba tendo, conforme eu falei com vocês aí, obras primorosas, porque as pessoas, os artistas renascentistas, conforme eu tinha falado lá no mecenato, eles vão estudar matemática, eles vão estudar física, eles vão estudar química, e eles vão, com esse conhecimento, eles vão investir nas suas obras. Igual aí nessa imagem que a gente está olhando aí, é o de Leonardo da Vinci, o Homem Peru Virato, em que o corpo humano ele se encaixa perfeitamente em um círculo e perfeitamente em um quadrado, mostrando que o corpo humano é geometricamente perfeito. Tá? Essa outra aqui, ó, a estátua de Davi. O cara se preocupou a esculpir o cílio. Olha só como que é interessante, ó. O cílio, ele esculpe, olha a sobrancelha, olha a orelha. Para isso, o cara teve que estudar medicina, o cara teve que estudar anatomia. Olha só a mão de Davi. O cara faz, hein, o cara esculpe a cutícula de Davi. Então isso daí teve uma necessidade de estudar anatomia humana muito forte. O cara esculpe as veias de Davi e assim vai. Tá aqui, ó. Beleza? A estátua inteira. Então aqui, ó, olha a mão do sujeito, ó. A mão, ele esculpe as veias de Davi. Beleza? Isso mostra quanta energia eles gastaram para estudar matemática, química, física. Mais à frente eu vou mostrar mais pinturas no qual eles utilizam a ótica, refração, beleza? Sombra, para vocês terem uma ideia sobre isso. Vamos voltar aqui para o Renascimento. Agora a gente fala da primeira fase do Renascimento, beleza? Que é o Trecento. Tá? Então aqui ó, no
Trecento tem uma transição da cultura teocêntrica para a antropocêntrica. O que isso quer dizer? Eles utilizam como tema das suas pinturas, eles ainda utilizam temas religiosos, beleza? Mas também eles abordam a questão do homem, corpo humano propriamente dito, beleza? Nessa época aí nós temos Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, criticando aí o poder do Papa. Nós temos na literatura Petrarca, escrevendo aí o Cancioneiro, a lírica do Cancioneiro. Nós temos Boccaccio, em que escreve Decameron. Na pintura nós temos Giotto, que faz aí uma pintura de individualidade, beleza? Mas ele utiliza como pano de fundo a espiritualidade, igual aqui, por exemplo, nós temos a pintura de São Francisco de Assis, feito por Giotto. Beleza? Nessa pintura você olha que é um tema religioso mais individual, que é São Francisco de Assis. Beleza? Aqui nós temos a representação de Jesus Cristo sendo retirado da cruz. Beleza? A segunda fase do Renascimento é o Quattrocento, que é no século XV. Aí já aparece aí a figura dos mecenas, beleza? Já ganha destaque, como os Médicis, os Sforza, beleza? As cidades italianas, elas começam a florescer justamente nessa época também, beleza? E os artistas, o que nós temos aí? Nós temos Masaccio, que passa a utilizar a matemática nas suas obras, Botticelli, Sandro Botticelli, com o Nascimento de Vênus e a Alegoria da Primavera, Leonardo da Vinci, justamente nessa época, beleza? Então aqui ó, nós temos a pintura aqui, ó, do Nascimento de Vênus. Se você olhar, já tem características antropocêntricas, o corpo humano ela é exaltado, e nós temos o classicismo, Vênus e uma deusa romana da beleza. Aqui nós temos já nossa Maria, né? Mas nós temos a Primavera, que são as deusa romana, né? Nós temos uma mistura das ninfas, do cristianismo, ou seja, a gente tem uma mistura do cristianismo com a religiosidade romana, nessa aqui. Obviamente, né? A Gioconda, que é uma das pinturas aí mais famosas, né? Se você olhar exatamente ela, ele consegue fazer uma pintura, Leonardo da Vinci, ele passa a utilizar jogo de ótica, ele passa a utilizar jogo de luz, ou seja, ele utiliza muita física para desenhar a Mona Lisa, tá? Tanto que, dependendo da posição que você esteja olhando a pintura de Leonardo da Vinci, ora a Gioconda está rindo para você, ora está séria. Se você olhar no fundo da pintura, são duas paisagens completamente diferentes, então de acordo com o ângulo que você estiver olhando. A pintura da Mona Lisa tem um fundo diferente, beleza? Outra coisa importante que você tem nessa pintura aqui, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, ele utiliza matemática também aqui. Aquelas bruxarias de plano cartesiano que vocês trabalham, né, eixo X, eixo Y, ele utiliza aqui. Para que ele faz isso? Para você ter uma noção de profundidade. Quando você olha para essa pintura, você percebe que ela tem um fundo, entendeu? Que ela é 3D, ela não é 2D. Entendeu? Você parece que é um buraco que tem no fundo, parece uma fotografia que você olha lá no fundão. Tá vendo? Isso daí ele conseguiu com matemática. Tá? Nós temos aí também o Quinquecento, que é a última fase do Renascimento. Nessa fase aqui, tá, o próprio Papa entra como artista renascentista. Beleza? Aqui nós temos a grande maioria das Tartaruga Ninja. Donatello, Michelangelo, tá? O Rafael, todos eles aqui são dessa época. Só no período Quattrocento que Leonardo tá lá. Beleza? Quais são as principais obras que a gente trabalha? Nós temos Maquiavel,
que escreve o livro Príncipe, tá? Nós temos aí o Rafael, que eu falei com vocês, né, que faz a pintura da Madonna, a Sagrada Família, Michelangelo, que faz aí a escultura de Davi, tá? Ele também, Michelangelo, o Rafael com a Capela Sistina e assim por diante. Aqui, ó, nós temos essa pintura, a famosíssima da Capela Sistina. O que ela está dizendo sobre isso? O que ela mostra? Ela mostra a igualdade entre o homem e Deus. Os dois estão no mesmo nível. Olha o conceito do antropocentrismo. Aqui embaixo, né, a Nossa Senhora das Dores, tá? Uma escultura também, feita por Michelangelo, essa aí. Se você olhar, olha o tempo que ele gastou para fazer ela. Até as dobras do tecido ele se preocupa na hora de esculpir. Parece que eles vão levantar daí. Parece aqueles caras de artistas de rua que se pintam e ficam lá parados no meio da rua. Beleza? Outra que a gente tem aqui, ó, é o de... Tô tentando... Ah, sim. Esse aqui é Zeus, uma estátua de Zeus. Olha só o realismo dessa escultura, beleza? O cabelo, a barba, tudo isso ele se preocupa. A veia das mãos, tudo isso tem a preocupação, beleza? Então eles estudam matemática para isso, eles estudam química para trabalhar a cor das tintas e assim por diante. Essa outra pintura aqui nós temos Aristóteles nessa pintura que está no centro, matemática de novo para colocar no centro da pintura. Primeiro, quando você olha a pintura, você olha quem? Esse velho que está no meio. Beleza? Esse velho que está no meio. Essa pintura, ele utiliza a matemática para isso. São todas... Aí você passa a olhar, depois você olha para as pessoas que estão em volta. Outra coisa que você analisa, você percebe que tem profundidade nessa pintura. Tá? Tudo com matemática. Aqui não importa se você olhar a construção no fundo. Não importa. Qualquer ângulo que você estiver olhando para ela, você vê a frente dela. Então ela é uma forma geométrica de um polígono, no qual não importa qualquer ângulo que você esteja olhando, você sempre vai olhar essa construção de frente. Aqui nós temos também, na construção, nós temos a Capela Sistina do lado de fora, nós temos as cúpulas, que também foram largamente utilizadas nessa época, beleza? Aqui nós temos, na construção, nós temos os arcos, que também foram utilizados largamente nessa época aí, beleza? E o Renascimento ele se expande para além da Península Itálica. Vai para outros territórios conforme eu falei com vocês. Como, por exemplo, na Inglaterra, tá? Nós temos William Shakespeare, nós temos Thomas Morus. Lá na França nós temos Rabelais, nós temos Montaigne, beleza? Em Portugal nós temos Gil Vicente, nós temos Camões. Na Espanha nós temos El Greco, nós temos Miguel de Cervantes, que escreve Don Quixote de La Mancha, tá? Aqui nós temos, nos Países Baixos, nós temos os irmãos Huber, o Jan van Eyck, tá? Que trabalha fortemente com pintura, tá? Nós temos Bohr, tá? Nós temos Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura, esse é o mais famoso. Na Alemanha nós temos aí Dürer, Robin, pintores, tá? Aqui, ó, essa aqui é perfeita, tá? Que fala aí, é alemão, tá? Trabalha largamente com física, que eu comentei com vocês lá no início. Nós temos a luz saindo da janela, que ilumina o casal, é chamado o casamento, essa pintura, tá? Ilumina o casal. Nos fundos nós temos esse espelho. Se você aumentar o espelho, nós temos as costas do casal. E se você aumentar mais ainda, nós temos o sacerdote que está fazendo a cerimônia. E lá no fundo, nessa cor escura aí atrás, é o próprio pintor se pintando. Então a primeira selfie que nós temos na história é justamente essa aí. E ele consegue fazer esse trabalho com matemática.
Beleza? Tranquilo? Nós temos aí outras pinturas renascentistas dessa época aí, tá? E aí a questão científica, o renascimento científico. Nós temos René Descartes, tá? Que ele lança a teoria cartesiana, ou seja, ele é o grande ápice da parada do Renascimento, que ele diz que todo conhecimento científico deve ser racionalizado e ele deve ser criticado, ou seja, você sempre deve criticar, você sempre deve pôr em dúvida qualquer informação que você tem, beleza? Toda ciência ela deve ser posta em dúvida. Todo conhecimento que você receber, você não deve absorver como verdade absoluta, você deve criticar. Essa é a característica principal de René Descartes, beleza? Além dele, nós temos Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele lança a teoria heliocêntrica, ou seja, o pensamento vigente da época era a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra ficava no centro e os demais países e o Sol que ficavam orbitando a Terra. Beleza? Nicolau Copérnico ele é o primeiro a criticar isso. Ele fala que é justamente o contrário, daí teoria heliocêntrica. O Sol que fica no centro e os demais planetas que ficam orbitando ao redor do Sol. Tá? Galileu Galilei ele comprova a teoria de Copérnico e ele apenas corrige a teoria dele. Ele diz que a Terra e os demais astros eles ficam em órbita da Terra, mas numa órbita elíptica e não numa órbita circular, como Copérnico dizia. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? E o Renascimento ele sofre uma decadência por uma série de fatores. Primeira coisa, o deslocamento do eixo comercial. Tá? O comércio ficava no mar Mediterrâneo, por isso a Península Itálica aí era bambambam no processo. O eixo comercial é deslocado para o Oceano Atlântico com a expansão ultramarina. O segundo ponto que nós temos, né, ou seja, os mecenas eles começam a ficar empobrecidos e isso gera um efeito dominó, que primeiramente é a diminuição das encomendas desses artistas renascentistas. Outra coisa é que a Península Itálica mergulha em diversas guerras, não só a Península Itálica, a Europa em peso, conforme aí vocês viram nas outras videoaulas, né? Guerra entre Inglaterra e Espanha, Portugal, Holanda, França, ou seja, a guerra está estancando. Tá? Isso daí também limita os artistas renascentistas. Outra coisa é a reforma protestante. Tá? A reforma protestante, o luteranismo, o calvinismo criticavam os artistas renascentistas porque eles eram antropocêntricos, ou seja, tem que exaltar o corpo humano. Então a maioria das esculturas, das obras de artes, o corpo ele era nu ou seminu. Então já é o primeiro problema. O segundo problema é a reforma protestante, mas já na questão do católico, em que os artistas renascentistas, começavam, né, a criticar a própria Igreja Católica. Então a Igreja Católica, com a Inquisição aberta, também perseguiu esses caras. Beleza? E isso daí deu uma enfraquecida no processo do Renascimento. Show de bola? Então terminamos aí. Tá? Um abraço, um beijo e um queijo para vocês.